Fala aí, mano geek, estamos aqui para contar a história onde se passam os universos dos jogos em si. Afinal, eu já contei o passado de Five Nights at Freddy's, agora viemos contar o que se passa diante dos jogos, tá certo? Então, bora logo para o vídeo, é sério. Então, é o seguinte, onde eu havia parado, se eu não me engano, foi na parte do Michael Afton. Como eu tava dizendo na outra parte, o Michael Afton já tava entrando em composição. Tipo, ele já tava meio podre, melhor se dizer assim. Afinal, um corpo daquele é bem difícil não apodrecer. Mas convenhamos, o Michael Afton, depois quando apodreceu, coisa e tal, o Michael Afton, depois o Enat acabou saindo dentro dele. E depois rolou tudo aquele negócio do remanescente do Remnant. Tipo, o Enat saiu dentro do Michael e deixou um restante de Remnant. E aí o Michael como eu posso dizer? Reanimou o corpo de Michael. E aí ele pôde reandar. Porque isso regenerou os ossos de Michael. Que quando o Enat entrou, quebrou os ossos e os órgãos. E aí o Michael voltou à vida. O Michael, sem entender nada do que havia acontecido, ele notou que ele estava totalmente podre. E obviamente Michael, depois de tudo isso, o Michael, depois de um certo tempo, ele notou que ele estava meio morto. Então ele decidiu fazer nomes falsos para ele, começar a trabalhar na Freddy's, porque ele queria saber sobre o pai dele. Ele estava com ódio na bexiga pelo pai. Queria pegar aquele safado, não é? E depois disso tudo, o Michael vai lá pra pizzaria de Five Nights at Freddy's 1. E aí ele começa a trabalhar por lá e depois coisa e tal. E lá é onde ele encontra o seu irmão, o garoto chorão. E também tem uma coisa que eu devo falar para vocês. É que Michael Afton, ele não só ficava nos negócios da Freddy's, investigando o passado do pai, ele ficava mexendo em outros negócios. Tipo, os casos da Freddy Fazbear, ele ficava investigando, tá certo? E nisso tudo, gente, o Michael Afton, até que fim, no caso, depois a pizzaria, ele acabou sendo mandado embora. Michael acabou sendo mandado embora. E depois de tudo isso, o William Afton, que tava já um cara magro, um cara esquisito, nem parecia um ser humano, tava todo magro e totalmente esquisito. Depois disso, o William, ele decidiu eliminar as provas, ponto que ele pensou: meu Deus, se alguém descobre um bagulho desse que eu tô fazendo, tô fudido. Então ele decide eliminar as provas, só que ele acaba soltando as almas dos robôs e correm atrás do William. Mas mal nós sabíamos que o William havia se injetado o Remnant nele. E nisso tudo, as almas acabaram secando o William e o William acabou morrendo nos trajes da sua própria roupa que ele criou. E nisso tudo, o William acabou morrendo no traje do Springborn, que não tinha atualizações no traje. Nisso tudo, o William Afton morreu. E depois de um certo tempo, as almas conseguiram descansar. E tudo estava parecendo meio sus. Mas obviamente nós sabíamos que não ia parar. Porque a Fred, depois de tudo isso, eles encontraram o corpo morto e decidiram esconder. Até que um certo tempo, depois de 30 anos, depois do antigo ocorrido, o Michael Afton já estava investigando o caso, já estava quase desistindo de procurar seu pai, mas ele encontrou uma notícia de uma nova abertura de Freddy Fazbear, onde eles haviam encontrado um coelho em ruínas. Tipo, os caras que encontraram isso eram outras pessoas. E os caras que haviam encontrado isso eram outras. Então eles pegaram e pensaram: oxe, esse traje é meio esquisito. Então bora logo usar esse traje como uma atração de terror. Eles iam zoar o que aconteceu no passado, entendeu, gente? E aí Michael Afton sente que esse local tinha o pai dele. E ele decide ir atrás do pai dele. E até que fim rola o confronto final entre o pai do Michael e o William. O Michael começa a meter porrada no William Afton, rola uma briga intensa entre os dois, mas obviamente o William era mais ágil. Obviamente ele conseguiu tentar matar o Michael, mas o Michael, obviamente, ele tentou
atirar fogo no local. Ele atirou fogo esperando que o pai dele morreria. Só que Michael acabou fugindo, esperava que seu pai tivesse morrido. Pensou que tudo ia acabar nesse exato momento, mas mal sabia que o seu pai havia fugido, meio deformado, meio destruído, diferente como ele estava. E aí depois passou muito tempo. E também, gente, uma coisa que nós não o Michael Afton não contava é que o William Afton, obviamente, ele sobreviveu, como eu havia falado um minuto atrás. Obviamente, o William Afton recebeu meio que deformações por conta do fogo. O seu rosto deformou, parecendo nem parecia um corpo humano. Enquanto o Henry, depois de tanto tempo, o Henry decidiu bolar um plano. Esse plano foi o Five Nights at Freddy's Security, na verdade Security Breach não, Five Nights at Freddy's, na verdade Five Nights at Freddy's, como eu posso dizer, o Five Nights at Freddy's, onde o Henry reuniu todos os outros, ele reuniu até os twists animatronics que estavam no local. Nesse meio tempo, o Henry, depois quando reuniu todos esses daí, e o Michael conseguiu reunir os outros que, tipo, o Henry encontrou o Michael e decidiram se unir. Só que o Henry construiu outros robôs para se disfarçar, meio que disfarçados, para enganar os outros. E o Scrap Trap estava meio diferente. A sua filha, ele conseguiu capturá-la, deixou lá pelo beco, sendo uma atração. E a Circus Baby, que havia se remontado novas partes, ponto que nesse tempo da Circus Baby, melhor dizer, gente, nesse tempo a Circus Baby, o Enart acabou deixando a Circus Baby virando Molten Fred. Tipo, eles foram para uma Pixar antiga da Circus Baby, junto com os Fantasmas. Eles arranjaram um traje para a Circus Baby própria se construir, ponto que eles não queriam obedecer ordens. E o Henry, obviamente, já havia descoberto o negócio que aconteceu sobre sua filha. Literalmente, ele começa a falar, dizer que mesmo que as outras crianças machucou ela, desprezou o famoso bullying, ficavam maltratando ela, mesmo assim ela decidiu salvar eles. E Henry termina dizendo que, tipo, ele agora sabe que o amigo, eu nem prefiro chamar esse palavrão, mas vou dizer, ele diz que o William Afton deveria ir por coisa ruim, literalmente isso. Enquanto ela salvou os demais outros, como se fosse uma heroína, tá certo? Uma herói, tá certo? Mas depois de tudo isso que aconteceu, o Henry toca fogo, mas ele não esperava que o Golden Freddy também estaria por lá. O Golden Freddy impediu de tudo isso que aconteceu atirarem fogo no William Afton. Ele queria torturar o Afton para sempre. Ele queria condenar o William por tudo que ele havia feito ou causado, melhor dizer assim, não é? Nesse meio tempo também ele conseguiu fazer uma aliança pro Blob, tomar a alma dele e do garoto Chorão, mas o Blob mal, na verdade o Molten Fred mal sabia que o Golden Freddy estava o enganando. Na verdade o plano dele era que o Blob, na verdade o Molten Fred pegasse as almas dos outros e o Golden Freddy conseguir assumir o controle do corpo. E Golden Freddy consegue e cria a Custom Night, onde todos aqueles que haviam morrido estão dentro do corpo do Blob. Nisso tudo, a Fred Fazbear, obviamente, depois de tudo isso que rolou na Custom Night, coisa e tal, o William, obviamente, estava recebendo seu castigo, coisa e tal. Mas a Fred Fazbear não ia parar por aí, gente. Eles decidiram criar uns jogos virtuais, fingindo que aquelas coisas que aconteceram foi tudo mentira. Zoando. E nesse meio tempo, o William Afton, na verdade, ele havia sobrevivido. Sim, ele sobreviveu a Customized, sobreviveu a tudo, mano. Ele é imortal, só pode ser isso. E tudo isso, ele acabou. Algumas pessoas encontraram peças do Spring Trap e decidiram coisar lá. Literalmente, decidiram coisar os bagulhos lá. E nisso tudo, eles coisaram. O William Afton virou um Grit. E nesse meio tempo, o Grit começou a matar pessoas. Um cara até arrancou seu próprio rosto por conta do vírus. E nesse meio tempo, uma menina é infectada pelo vírus. E o William consegue controlar tudo. Ele consegue controlar tudo e ele consegue o que ele mais queria. O plano dele sempre foi dominar todo mundo. E ele consegue isso. E aí ele consegue fazer essa menina ficar meio maldosa. A segunda menina por trás do ruim. E nesse meio tempo, o William consegue o que ele queria. E
Então, esse foi o vídeo, tá certo, gente? Foi o encerramento de Five Nights at Freddy's. Ponto que, pra quem não sabe, o Security Breach é uma nova era, tá certo? Então, nós vamos voltar com o Security Breach e toda a história de Security Breach. Então, beleza, e tchau!